trazer aos Sabres os nossos momentos culturais, nem sempre a cidade deixa. Quando a cidade deixa, né? É muito bom. Jornalismo acompanha os acontecimentos. A gente tenta. E programa ao vivo a gente diz assim, que a gente, né, planeja ele todinho, ele levanta e sai correndo com as próprias pernas, a gente correndo atrás dele, né? Desse jeito que funciona. Mas vamos falar de cultura. Antes que a cidade resolva não deixar, vamos correr logo. A temporada 2023 do Teatro de Feira de Santana já tem data para retorno aos palcos. Dias 17 e 18 de março próximos, no Teatro do Cuca, o projeto Feira Tem Teatro apresenta o espetáculo Saltos e Coturnos, contando com um elenco de 16 atores e atrizes. Peça promete ao público momentos divertidos com personagens carismáticos e irreverentes, abordando a história de um grupo de teatro que luta por liberdade de expressão no período da ditadura militar. Meu Deus do céu! Pois é, com texto e direção de Giovanni Mascarenhas, grande Giovanni, que a gente manda um grande abraço. Saltos e Coturnos é uma comédia dramática que narra a história de um grupo de teatro que prega a liberdade de expressão em um momento de censura e perseguição à classe durante a ditadura militar. A gente vai entender um pouco mais dessa história com os atores da peça, o Cleiton Vidal e também Matheus Magalhães. Eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto, né, e a abordagem que é feita no próprio espetáculo, porque isso chama a atenção. Eu não vivi essa época, graças a Deus, mas assim, colegas jornalistas, né, os old schools que tem mais tempo, falam que era um período realmente muito conturbado, né? Não se podia fazer programa, por exemplo, de rádio como a gente faz aqui, ao vivo, todo ao vivo, e como eu disse, né, os acontecimentos vão norteando, muitas vezes a gente planeja uma coisa, o programa sai outra, fica às vezes muito melhor do que o que você imagina, mas porque tem essa espontaneidade do próprio rádio mesmo, né? Imagina que antigamente você tinha que escrever o programa de 3 horas, mandar as laudas de tudo que você vai falar, e aí isso aqui vai, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, e aí tem que refazer muitas vezes. No teatro, imagina como não era, né? Porque o teatro, se o rádio é espontâneo, o teatro é mais ainda, né? Você vai numa peça, durante toda a temporada dela, ela começa de um jeito, muitas vezes termina de outra totalmente diferente, né? Porque ela vai se adaptando, igual, né? Aquele improviso de palco que é totalmente salutar para as peças teatrais. Como é que é retratar esse período para vocês que também não viveram esse momento, mas como é que é para vocês se colocarem dentro dessa situação, que pra gente que não viveu isso é inimaginável, a gente fica só com a história, né? Como é que tem sido pra vocês isso, e como é que é a construção desses personagens nesse contexto? Bom dia, muito bom tê-los aqui. Bom dia. A gente começou numa oficina, a gente começou a discutir muito sobre um grupo de teatro, Desi Croquetes, que aí foi o ponto inicial pra gente começar a desenvolver essa história, né, Cleiton? Sim, sim. E vale dizer muito que esse processo de pesquisa foi justamente essa imersão nesse período, porque tem inclusive um documentário sobre o grupo, e a gente assistia, reassistia, pesquisava o material, e então diretamente a gente viveu um período que a gente não viveu. Então a gente leva primeiro a nossa consciência para esse período, pesquisar pessoas, jornalistas inclusive, que desapareceram, grupos musicais, estudantes. Trazemos isso. Pois é, e tem um período específico escolhido por vocês, em que época que acontece a peça teatral, e que desafios essa época traz para os personagens também? Bom, a gente pegou a década de 80 mesmo, justamente, né? Por ser o período que o grupo de Croquetes atuou. Então a gente pensou fazer justamente esse recorte para mostrar para o público como os grupos de teatro sofriam. Porque assim, a gente vê muito falando de música, que também sofria, que também sofria, mas os grupos de teatro, eles eram bem mais clandestinos. Eram grupos que atuavam em becos, viela, garagem até. Bares. Então a gente trazendo esses desafios, eles são mais cruciais, por assim dizer, para esses grupos de teatro.
Pois é, e imagino o tamanho do desafio para vocês, né, entrarem numa época que vocês não viveram e pra época também, né, falando de fato desse. Que grupo era esse Desi Croquettes? Como é que foi essa pesquisa? Qual é esse grupo? O que é que eles tiveram de dificuldade no período, né, que a gente até possa imaginar? Bom, Desi Croquettes, eles eram um grupo de homens, mas que eles atuavam também como mulheres. Então, os personagens eram andrógenos. E na época da ditadura militar, hein? Daí você tira. Então tinha muita comédia, muita sátira falando da política atual da época, né? Sim, sim. Então, isso tudo usando muita comédia. Mas tinha momentos também bem besteróis mesmo, de performance. Então, eles eram um grupo multifacetado, por assim dizer. Então, um grupo dentro desse contexto de ditadura, você já tira. Se hoje, se a gente vê homens vestidos de mulher, ainda é um tabu para muita gente. Pois é. Nesse período, então... Eu fico imaginando, né? E isso é instigante, né? Esse papo aqui vai instigando. Toda vez que a gente fala de histórias, que a gente começa a entrar nas histórias, claro, sem trazer esse termo é mais recente, o spoiler, né? do que é a peça, mas também abordando para que as pessoas entendam. Até a gente fica realmente instigado para conhecer essa história. Não, mas é legal. A gente tá aqui. E o teatro tem esse poder, né? O que eu acho fantástico do teatro é isso. Eu acho que talvez o teatro, não sei se vocês vão concordar, eu adoro também, gosto muito de assistir séries, filmes e tudo mais, mas o teatro ele é mais mágico, né? É real. Pois é, porque ele não tem tantos recursos como a televisão tem, por exemplo. E o que o teatro tem de essência para um ator, a importância para um ator, para vocês? Eu digo isso porque a gente vê muitos atores que são do teatro, quando entram, por exemplo, na televisão, parece que vem de uma escola mais completa, que entra naquele universo ali, parece que tira mais ou menos de letra, né? Sim. Como é que é essa percepção para vocês? Estudar teatro, qual é o desafio de estudar teatro? Bom, o teatro é uma linguagem diferente da TV, não mais nem menos, apenas diferente, né? Eu penso assim. Mas dentro do teatro, acho que o que tem de especial, assim, é a energia. Tanto dos atores, dos colegas, mesmo que se tiver monólogo sozinho, mas existe uma energia ali dentro do palco que também é compartilhado com quem está assistindo. Independente do formato, teatro de rua, o que a gente brinca, chama de teatro de caixa, que é o teatro propriamente dito, mas existe essa troca, que ela é muito viva, é muito orgânica. Quando você mesmo foi falando na estante, quando a gente está no teatro é uma coisa mais completa do que quando a gente está com câmera. A gente tive a oportunidade de fazer uns trabalhos de vídeo que, como disse, é apenas diferente, mas sentiu essa falta dessa troca, dessa energia. Eu também já fiz audiovisual, mas o teatro ele tem aquilo de ser a primeira vez, como nunca, né? A gente vai apresentar um dia, no outro dia é sempre a primeira vez, o público pode ser igual, mas a energia dos atores, a energia do público sempre vai acrescentar ali, a gente vai usar essa energia, né? E ela se retroalimenta, né? A gente alimenta o público alimenta a gente. Sim. Tipo, quando a gente faz o salto de coturno, a gente apresentou como oficina, como o Matheus falou. Como resultado de oficina. Então, quando a gente fazia as brincadeiras e o público reagia, é uma energia que a gente joga, que é a piada, e o público devolve como a graça. Então ela vai se retroalimentando durante todo o espetáculo. Seja qual for o espetáculo, seja drama, comédia, como eu disse. Pois é, o teatro é fantástico, é a essência da coisa, né? Eu sinto muito como é a essência da coisa, porque o público é o termômetro e no momento que você constrói personagem, você tem que imaginar uma identificação com a maior parte das pessoas que ali está, né? Porque o pessoal vai rir se gerar essa identificação. Eu fiz essa pergunta até porque é um grupo que é oriundo de oficina mesmo, né? São alunos do grupo de teatro do Cuca. E eu queria falar um pouquinho sobre a trajetória de cada um de vocês dois, até para falar um pouco sobre isso, né? Quais são os desafios de sair do ambiente da oficina para chegar de fato para uma peça
mais profissional, como a gente pode dizer, né? Que é aberta ao público, uma peça que vende ingresso, que as pessoas precisam ter essa motivação mesmo para ir ao teatro, né? Porque é diferente de alguém que senta para falar, não, são alunos e eu vou ver aqui os potenciais dos alunos. Agora não, agora é a fera. A gente aprende que a interpretação é muito importante, mas ali quando a gente vai para um campo mais profissional, a gente vê que o ator tem que fazer a produção, tem que aprender um pouco de técnica, de luz, do que está acontecendo ali ao seu redor, né? Sim. A gente começa a perceber o quão o teatro depende de muitas outras pessoas, além do que está acontecendo ali em cima do palco. Eu acho que para mim, agora que a gente está começando essa peça desse ano também, eu comecei em 2014, como você falou, eu comecei em lugares alternativos, eu comecei ali no CSU, comecei a estudar, vim chegar no Cuca depois, então o conteúdo que a gente aprende ali é mais focado mesmo pra gente aprender a interpretação e tal. Mas aí a gente já partiu pro lado profissional agora, né? A gente tá abrindo Feira Tem Teatro, então é muita coisa que a gente tem que correr atrás, de voltar nas interpretações, de ver o que tá acontecendo com quem tá fazendo alguma coisa ali na luz. As nossas divulgações, a gente tem que estar com a cabeça ligada o tempo todo ali, né? E engraçado que a gente estava conversando justamente isso antes de entrar, sobre a trajetória pessoal de cada um. E, na verdade, eu já trabalho profissionalmente, já tem um tempo, já tem uns 11 anos aí, já é um adolescentezinho. Mas é isso que o Matheus falou. Cada apresentação é uma primeira vez. E quando uma coisa esse espetáculo que a gente apresentou como resultado de oficina, quando a gente leva ele para cartaz, é um outro olhar mesmo, essa coisa dos bastidores, como tudo acontece, precisa agora de uma produção, precisa estar em rádios divulgando. É muito importante. Repensando os personagens, porque quando a gente leva para o resultado de oficina, ele já vai pronto. A gente já tem um público, né? Isso. A gente pode esperar a certeza de um certo público, assim. Isso, e quando a gente leva pro profissional, é todo um outro olhar, é repensar os personagens, repensar as falas, pensar que agora existe um público mais exigente, pensar em qual é o público também. Qual é o público que a gente quer atingir. Exato. Então existe toda uma outra esfera, uma outra camada de pensamento. Pois é, não, é bacana demais, né? Eu sou um admirador do teatro, muito por conta disso, né? Eu gosto mesmo disso. E o elenco são quantos atores? Como é que... Todo mundo, né? É vindo da oficina do Cuca, como é que é isso? Sim. Sim, acho que fora eu e Matheus, acredito que só mais 2 pessoas já trabalham com teatro. Os outros são, de fato, alunos que estão a primeira vez... estão ingressando aí na vida profissional. Tem gente estreando também. Tem muita gente bacana, estreando. A grande maioria está estreando. É uma grande oportunidade, Feira Tem Teatro, né? Não, e essa troca é interessante, né? Porque assim, eu acredito que quando muita gente entra querendo aprender com vocês, acaba ensinando também um pouco. Sim, e cada, com né? certeza. Tem essa troca, né? Sim, a gente aprende muito. Gosto de dizer que a empolgação é uma energia muito valiosa para quem faz teatro. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai criando experiência, se a gente não tomar cuidado, a gente perde isso. A gente fica naquela coisa, mais uma estreia. Mas quando vem essa galera que tá chegando, traz uma empolgação, tipo, algumas pessoas conversam, o Sávio, por exemplo, que é parte do nosso elenco, ele tava falando comigo, e com a voz dele tava mostrando o quanto ele tava satisfeito em estar ingressando na área de teatro profissionalmente, que ele já faz oficina, já tem um tempo, já ali, velho, eu tô sentindo uma energia e tal, e a gente se alimenta dessa energia também. Reenergiza vocês também, Reenergiza muito, muito. Pois é, e como é que é fazer teatro em Feira de Santana? Vamos falar agora do cenário, né? Vamos trazer para a realidade agora. Vamos lá. Como é que é fazer teatro em Feira de Santana? Como é que vocês enxergam o cenário da cidade? Tanto no que diz respeito a talentos, como também as dificuldades enfrentadas para fazer acontecer a coisa do teatro em Feira de Santana, né? As coisas acontecerem de fato. A gente sabe que muitas vezes, ou na maior parte, vasta maioria das vezes, assim como é também no meio musical e tudo mais, a pessoa tem o teatro como uma segunda coisa, ou tem uma segunda coisa para o próprio sustento e o teatro como o sonho, mas aquilo que ainda não consegue se manter, inclusive financeiramente a partir do próprio teatro. Como é que é esse processo para vocês? Quais são as dificuldades de fazer teatro na cidade e quais são as valências, né? As boas
questões do teatro na cidade? A coisa boa do teatro é reunir um elenco de 16 pessoas, pessoas muito talentosas que saíram ali do Cuca. Então é importante a gente saber que tem esses lugares, que a gente pode ir aprender um pouco mais. E Feira de Santana é um lugar que tem muito talento, né? E a questão de poder conciliar isso com outros afazeres, eu acredito que é presente, né? É quase unânime que todo mundo faz outras coisas profissionalmente também, além do teatro. Mas viver de teatro aqui em Feira, eu acredito que no Brasil todo ainda, acho que é um caminho que a gente tem que quebrar alguns tabus, porque tem muita gente que acha que para você ser um artista e viver disso, você tem que estar no estrelato, tem que estar numa televisão, tem que estar numa série. E não, eu acredito que a gente pode sim ir caminhando de um passo a passo e poder viver de teatro aqui em Feira, poder viver de teatro aqui no nosso estado e não poder, né, ir para outros lugares. Eu acredito que caminhando dessa forma, a gente pode chegar nesse lugar profissional que a gente quer. Pode crer. Mas o que eu acho que ainda falta é o famoso apoio, né? Tanto que para fazer o Feira Tem Teatro, ainda são muito poucos apoiadores ainda que a gente tem. O espetáculo Saltos e Coturnos foi feito do bolso da gente. Então a gente teve que rebolar mesmo nessa palavra para poder, inclusive, divulgar, para fazer o cartaz, por exemplo. Eu, como fotógrafo, eu fiz a foto do elenco, tive que fazer meio que um autorretrato para fazer as minhas fotos. O figurino, a gente tem figurino a gente fez. O cenário também. Isso. Então, a grande dificuldade que eu vejo em Feira, apesar de ter muitos grupos de teatro, hoje a gente tem um cenário muito vasto. Temos ainda um grande festival que acontece todo ano, que é o FENATIFES, que é o Festival Nacional de Teatro Infantil. Muito legal. Então, o Feira ele é um celeiro mesmo. Inclusive, eu considero maior que Salvador, que é a capital. Nível de quantidade e qualidade também. Sim. Não qualidade maior do que Salvador, quer dizer, mas a quantidade de produções que a gente tem durante o ano é muito grande, comparando as duas cidades. Mas falta muito recurso, é muito complicado. A gente tem que correr atrás de editais que nem sempre estão sendo válidos na Bahia ou em Feira. Então a gente tem que tá o tempo todo pesquisando outras cidades, outros estados até, para ter editais, porque bilheteria só não paga muita coisa. Se a gente pensar em todos os custos que envolve um espetáculo, quando chega pro ator e pra direção, é um valor muito irrisório ainda. Então, viver de teatro, apesar de ser maravilhoso, esse compartilhamento, essa vivência, porque a gente melhora também como pessoa, a arte transforma a gente. Claro. Mas, financeiramente falando, é muito complicado. Eu, por exemplo, sou professor, ator e fotógrafo. Olha só. Então, preciso dessa... Minha renda principal, ela vem ainda da educação. Então, embora eu também acredite, junto com o Matheus, mas eu ainda vejo muito essa dificuldade. Pois é, e eu acho que tem uma questão também que a gente precisa, olha só o que vocês trouxeram aí, que a gente tem talvez mais produções em Feira de Santana do que Salvador mesmo, né? Isso, proporcionalmente Pois é, então você pega uma cidade de 700 mil habitantes, uma cidade de quase 3 milhões, de 2 milhões e lá vai fumaça. E como então, Salvador é uma capital também, então circula muito peças de outros estados também que chegam, peças de Salvador que saem também, né? Então pois tem essa roda que gira. Eu acho que tem uma questão de fomento aí também, né? Que a gente precisa pensar. E aí vai caber a poder público também, né? Esse fomento. Tanto no sentido financeiro da coisa, como no sentido... É porque a gente ainda ouve muita gente dizer: feira não tem nada, feira não tem opção de lazer, feira não tem uma peça teatral, feira não tem... Tem, gente. A questão é de fomento. Tem. Pois é, e a questão é de fomento mesmo, né? A gente faz o que a gente pode aqui no sentido de divulgar e tudo mais. Mas se não tiver um fomento maior de investimento mesmo, né, eu acho que vai ficar um pouco complicado. Então fica esse alerta até as próprias autoridades nesse sentido, né? Sim. Eu acho que esse fomento talvez seja o que precise para dar esse... grande chave. Podemos dizer que os espaços também ser valorizados. Temos teatros municipais que andam um tempinho parado. Acho que esse fomento é importante para isso. Porque quanto mais espaço a gente puder levar essa peça também, é importante, por mais que seja com bilheteria também, mas ter um lugar que a gente saiba que pode ir é o primeiro passo para a gente continuar a montar outras Pois peças. Exatamente. Aí você tem uma programação
vamos lá, permanente Sim. em uma determinada casa de espetáculo, você tem, como a gente tem, vamos lá, vamos sonhar grande, como a gente tem em São Paulo, imagina, que talvez seja o grande berço para isso, né? Você chega em São Paulo, não, eu quero assistir uma peça de teatro hoje, deixa eu ver o que é que tá em cartaz. Você sabe que sempre tem coisa em cartaz. Você sabe que sempre tem, o teatro tal, deixa eu ver o que é que tá em cartaz no teatro tal. Você tem uma programação permanente o ano todo, né? Você tem uma peça que entra em cartaz dia tal e sai dia tal, e no outro dia já tem outra iniciando. Sim, a rotatividade, e por aí vai, né? Sim, e vale produção também... para isso, pelo que eu tô vendo, a gente tem, né? Sim, e vale também essa... as pessoas olharem o teatro como opção de lazer. Sim. Quero me divertir. O teatro é meio que a última coisa, mas você pode ir pro teatro para se divertir também. É como opção de lazer também. Pois é, e não precisa ir pra São Paulo. Não precisa São Paulo. É pertinho, o Teatro do Porque Cuca é engraçado pertinho. isso, às vezes, lá é atração, aqui não. né? É verdade. Aquela coisa, eu vou pra São Paulo que eu vou assistir umas peças de teatro. E aqui não tem também? Tu não Sim. pode assistir aqui também, né? Com certeza. Sim, claro, você vai ter peças melhores aqui do que lá e vão ter peças melhores lá do que aqui. Sim, Cada um vai ter, né? Sempre. Até porque é uma coisa bem particular, a questão do gosto. Isso. Mas a gente tem, gente. Esse fomento precisa mesmo. Bom, só reforçando então os dias de apresentação, horários, valores de ingresso, tudo isso para que o pessoal, após esse puxão de orelha que a gente deu aqui, para o pessoal ir pro teatro. Com carinho. Com carinho. Para o pessoal também saber, né, quando, onde, como acompanhar. Então vamos lá. Tem um espetáculo Saldos e Coturnos lá no Teatro do Cuca. Os dias 17 e 18 de março. A gente está divulgando o horário de 8 horas, mas uma coisa que a gente ainda não falou é que, na verdade, a programação começa às 7h30, com o palco aberto. Bacana. Então, toda vez, antes de alguma programação do Feira Tem Teatro, sempre o palco vai estar aberto. A gente traz uma atração que a gente chama, ou pode procurar a gente também, se interessar em se divulgar. Por exemplo, agora a gente vai ter o Júnior Dias, que também é ator e está fazendo a sua estreia com a gente como cantor. Aí, Olha depois aí. disso, nós entramos com Saldos e Coturnos às 8 horas. Os ingressos custam R$30 a inteira, R$15 meia. Estudante paga, professores com os devidos comprovantes. Contra-cheque, por exemplo, comprovante de matrícula. Pode apresentar tranquilamente. Pode comprar pelo Simpla, a gente está divulgando lá na página do Feira Tem Teatro. A gente tem um linkzinho lá. No Instagram. Ou então pode comprar na própria bilheteria, no dia. Maravilha. Agradecer a vocês, viu? Agradecer o Cleiton Vidal, o Matheus Magalhães, bom tê-los aqui. Sucesso nessa empreitada de vocês Obrigado, com esta peça teatral. E na vida de ator também, viu? Eu quero depois receber vocês aqui para falar de outras e outras e outras e outras peças teatrais. Sim. Assim a gente fica nessa expectativa. Um forte abraço, tá? Pronto, a gente que Obrigado. agradece também o espaço, muito valioso ter esses espaços, então assim, a gente agradece demais. Com certeza estaremos mais vezes aqui, porque o Feira Tem Teatro ele vai seguir Pois é. ao longo do ano, então assim, a gente já... Tem programação pra esse mês também, né? Sim, vai ter vários outros, tem... O Velho Lobo do o Velho Mar, Lobo que do Mar. vem também. Quitéria, Dia sobre Feira de 29 e Santana, 30. a cidade da Rua Direita também sobre Feira de Santana. Rua Direita. Pois Coisa é. bacana. Olha aí. Sim, inclusive eu estou de protagonista da cidade da Rua Direita, que a gente tá comemorando aí. Que quase legal. 10 anos já. Aí, ó, trabalhando. e ainda tem Olha isso, só. o teatro ajuda a contar a nossa história também. Sim. Isso é muito bom. Gente, um abraço, viu? Bom tê-los aqui. Outro, obrigado. Começamos então com o Cleiton